Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês o capítulo 3 de Cavaleiros do Zodíaco, episódio G Assassino. Essa é uma saga oficial publicada lá no Japão e nesse capítulo iremos ver a batalha entre Shura de Capricórnio e Lancelot. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sansei, episódio G Assassin, capítulo 3, Guerra das Espadas Sagradas. A batalha entre Shura de Capricórnio e Lancelot está prestes a começar. Dois guerreiros lendários se confrontam. Essa é a Guerra das Espadas Sagradas. Excalibur versus Arundhite. Ambos os guerreiros elevam seus cosmos. Eles preparam seus punhos. Essa era uma batalha entre as lâminas sagradas. De repente suas mãos se chocam. Faíscas saem desse embate. Era como se duas espadas em alta velocidade estivessem se digladiando. Essa era uma batalha feroz, porém Lancelot gargalhava intensamente. Ele sorria como uma criança se divertindo. Shura, porém, continuava sério. Ele era esse tipo de homem, um guerreiro que jamais hesita em cumprir o seu dever. O choque entre as lâminas mais uma vez se inicia. Shura de Capricórnio avança rapidamente. Sua meta é acertar Lancelot, porém o guerreiro mitológico consegue saltar no último instante e desvia do golpe de Shura. Lancelot não parava de rir. Ele toma distância com aquele salto e nesse momento Shura pergunta: por que você está rindo? Lancelot então dizia: você pergunta por que eu estou rindo? Não percebe o quão engraçada é essa realidade? Esperei impacientemente dentro da perpetuidade do tempo pelo dia em que eu cruzaria minha espada com a de meu rei. Ó meu rei, como eu esperei por ti. Esperei para compartilhar a minha vida com a sua. Lancelot chama Shura de rei. Ele se coloca sobre um de seus joelhos e dizia: eu esperei, esperei, esperei. Eu esperei muito por este dia. A infidelidade de sua amada esposa Ginebra, que foi descoberta por Agravain e pelos 12 cavaleiros da Távola Redonda. Por isso tive que matá-los um a um. Matei todos sem exceção, para que pudesse salvar Ginebra de ser queimada na fogueira. Eu matei cada um dos cavaleiros da Távola Redonda. E desde então eu tenho esperado por este dia. Lancelot confessa seus pecados. Ele traiu seu rei e, para esconder isso, matou todos os outros cavaleiros da Távola Redonda. E por isso ele dizia: essa é minha razão, meu rei. Eu continuei te buscando para matá-lo. Lancelot dispara um golpe. Esse é o seu ataque cortante. Vemos que o poder de Lancelot foi capaz de cortar um prédio inteiro, fazendo a estrutura vir abaixo. Porém Shura conseguiu se defender. O golpe de Lancelot não conseguiu cortá-lo. O antigo cavaleiro da Távola Redonda dizia: como conseguiu repelir o meu melhor ataque cortante, meu rei? Shura se ergue. Ele demonstra seu cosmo dourado e responde: eu não sou seu rei, mas receberei seu profundo sentimento que transcendeu o tempo e cumprirei o seu desejo. Shura se prepara para o combate e Lancelot dizia: nos tempos mitológicos eu evitei de lutar um a um contra meu rei. Inclusive é algo de que me arrependo. Por isso agora farei de ti um castelo sobre essas terras, como aquelas que me recluí com Ginebra, o castelo guardião da felicidade. Peço que seja esse onde vamos combater um contra um. Shura fica surpreso. Qual seria esse castelo sobre essas terras que Lancelot estava falando? Na saída leste de Shinjuku, vemos a Ioria de Leão. Ele diz para Yoshino Hino que estava sentindo dois cosmos se movendo. Yoshino pede desculpas e pergunta o que deveria fazer. Ela diz que a Ioria poderia chamar ela apenas de Yoshino, e ele responde que ela também pode chamá-lo apenas de Ioria. Ele então se movimenta na velocidade da luz e diz que voltaria logo. Yoshino pede para ele ter cuidado, mas antes que ela terminasse a frase, a Ioria já havia voltado. Ele pergunta se a garota estava com fome e traz para ela um lamen instantâneo. A Ioria esquenta a água com seu cosmo ardente. Yoshino diz que ele parecia um micro-ondas, mas de repente o cavaleiro pergunta se a garota tinha visto aquela coisa. Ele falava da múmia assassina que a atacou. Ela deveria ser invisível aos olhos humanos. Yoshino pergunta o que isso queria dizer, e a Ioria responde que aquele monstro não pertencia a este mundo, e se Yoshino conseguiu vê-lo, ela também teria o poder do cosmo. A garota pergunta o que seria o cosmo, e a Ioria então explica: esse é um poder latente nos humanos, ele está contido em nosso âmago, no cerne de tudo, um poder intenso e invulnerável. Yoshino estava surpresa ao ouvir sobre esse intenso poder que está em seu interior.
O lamen que Ayoria trouxe estava delicioso, e ela pergunta onde ele conseguiu. O cavaleiro havia pego em uma loja, mas Yoshino fica nervosa. Ela diz que roubar era errado. Ayoria responde que estava tudo bem, ele deixou o dinheiro no balcão. Ela pergunta quanto ele pagou, e por ser um grego, Ayoria não sabia quanto valia esse macarrão e deixou 10.000 ienes no caixa. Yoshino diz que ele está gastando muito dinheiro, e isso é bem mais do que o necessário. E após comerem, Ayoria diz que está na hora de ir. Ela pergunta para onde eles vão, e o cavaleiro responde: já que eu prometi cuidar de você, vamos apenas observar só por curiosidade, então vamos logo. Ayoria estava querendo observar a batalha entre Shura e Lancelot. Eles estavam no centro de Tóquio, mais precisamente na praça pública da cidade. Shura pergunta se Lancelot chamava aquele prédio de castelo moderno, e o guerreiro responde: é isso que ele é, observe bem sua imagem. Essa imagem moderna é o resultado deplorável da perda de tempo. Com grande sacrifício, em sua audácia, isso emergiu sobre a terra, um castelo de naipes. Esse é um verdadeiro castelo de cartas. Shura então pergunta: você está dizendo que o governo que protege as pessoas está entrando em colapso aqui no Japão? Lancelot diz que o governo é o mesmo em qualquer lugar do mundo. Acredita que nosso governo possa salvar essas pessoas? Deveríamos ter outros cavaleiros da Távola Redonda para reunirmos e aspirá-los. Fragilmente estão entrando em colapso e, como resultado, estão sendo massacrados. O poder não foi criado para os demais, mas sim para as pessoas como nós. Somos a prova dessa realidade. Lancelot concentra e demonstra sua habilidade com um punho. Ele diz: o poder está em volta de nós, esculpido pelo desejo, e isso está evidenciado na própria mitologia. O poder é de uso unicamente nosso. Shura então responde: o poder realmente existe para ser usado, mas devo contestar o que você disse. Lancelot pergunta por que ele contesta a razão, e Shura responde: é óbvio, não acredito que o poder deva ser usado em benefício próprio. Esse poder deve ser usado para os outros. Lancelot pergunta se seria para subjugá-los e matá-los, e Shura responde que isso estaria errado. O poder não deve ser usado para matar os outros, mas sim para protegê-los, para que todos aqueles menos favorecidos tenham seus direitos respeitados e para viver junto ao próprio e próspero orgulho. Portanto, os fortes devem ser derrotados. Lancelot diz que aquilo é uma completa bobagem. Sempre haverá razões para um ser dominado pelo outro, mas Shura completa: ainda assim, para essa gente é uma razão digna da qual chamarão de justiça. O cavaleiro mais justo sob o comando de Atena desfere seu ataque cortante. Ele dispara um poderoso golpe com seu braço afiado. O poder de Shura vai na direção de Lancelot, que dizia: agora eu entendi, a espada do rei está com a justiça. Assim a situação se complica. A espada de nós, gladiadores, não sustentam essa ideologia. Elas surgem aos nossos olhos como a materialização da morte. Lancelot, nesse momento, ativa sua técnica, a incorporação da espada sagrada. Ele consegue criar uma imensa lâmina feita de cosmo. Shura fica surpreso e Lancelot dizia: a materialização dessas lâminas são encontradas junto ao nosso espírito. Esse é o poder dos gladiadores. A torre da espada sagrada. Lancelot acerta Shura com aquela gigantesca espada de cosmo. Ela se crava no chão como se fosse uma gigantesca torre destruidora. Ao longe, Ayoria consegue ver aquele ataque. Para ele, parecia uma cruz luminosa. Yoshino, assustada, se pergunta o que estava acontecendo. A coruja Kokuto então explica que essa era a materialização de uma espada sagrada. Os gladiadores materializam essas espadas contidas em seus corpos. Com essas lâminas, eles cortam os inimigos. Esse é o poder de matar. Ayoria fica surpreso ao saber disso e então pergunta: gladiador, esse é o inimigo de Shura? Kokuto responde que sim, é exatamente isso. Ele também é um inimigo de Atena. Ayoria dizia: sendo assim, certamente ele também é meu inimigo. Afinal, eu sou um cavaleiro de Atena. Kokuto falava: então observe a imagem daquele que visita a nova era, um inimigo que veio da era mitológica.
vemos Lancelot enquanto tudo ao seu redor era destruído por seu poder. Ele dizia: mais que efêmero, desde os tempos mitológicos, desejei um encontro entre nós, para acabar com isso, meu rei. Por acaso já era assim tão fraco? De repente, Aioria chega até ali. Ele dizia: eu não pensaria assim se fosse você. Lancelot percebe que os reforços chegaram. Então aquele era um cavaleiro de Atena. Se não estou enganado, é o dever dos cavaleiros protegerem a terra. Será você quem irá me derrotar, em nome de meu rei e em nome da justiça. Aioria pede desculpas por estar incomodando, mas ele não fará isso. Lancelot pergunta por que o cavaleiro disse isso, e Aioria o responde: isso se trata de um duelo 1 contra 1, estou certo? Ou será que precisa da minha ajuda? Shura. De repente, o Cavaleiro de Ouro de Capricórnio se ergue dos escombros. Ele estava com alguns ferimentos, mas mesmo assim dizia: não, você não precisa intervir. Lancelot acha aquilo esplêndido. Seu rei estava tingido de sangue. Ele então utiliza a incorporação da espada sagrada mais uma vez. E ao manipular aquela espada gigantesca de Cosmo, ele falava: isso te deixa tão belo. Sua imagem deve ser preservada eternamente. Aguardarei em minha memória. Que assim seja. Lancelot dispara sua técnica mais uma vez. Shura, porém, se prepara, e com suas mãos, ele consegue segurar aquela espada gigante de Cosmo. Ele dizia: a justiça não é algo que habita em uma espada, mas sim que vive no coração das pessoas. Agora o que está em meu coração é toda a minha existência. Se não acredita no conceito de justiça e que uma espada é somente para matar, se não consegue ver nada além disso, mostrarei o que habita em uma espada. É a forma, a personificação da justiça, que por eras sempre se manteve intacta. Esse é o valor de sua integridade. Nesse momento, Shura concentra todo o seu Cosmo e desfere um golpe na espada de Lancelot. Ele dizia: incendeie Excalibur. A poderosa Excalibur dourada de Shura tem o poder de cortar tudo. Ela nesse momento se torna a incorporação da destruição. A espada de Cosmo, feita por Lancelot, é destruída por completo e ele é jogado para trás. Lancelot dizia: ele rompeu a espada que nasceu do meu coração. Isso é esplêndido, como ansiava. Ele tem as qualificações para disputar a hegemonia. De todo o meu coração, eu te dou as boas-vindas à Guerra das Espadas Sagradas. Encerramos por hoje, deixando aqui as minhas saudações. Na próxima vez, esteja certo que farei seu sangue ferver, meu rei. Ainda nos veremos. Nesse momento, um portal se abre e teleporta Lancelot daquele lugar. Shura apenas observava. Ele se perguntava se essa luta realmente seria o propósito de Atena. Aioria se aproxima. Ele estava com o elmo de Shura nas mãos. Ao que parece, o cavaleiro deixou isso cair. Shura agradece, mas Aioria diz que passou ali por mero acaso e acabou o encontrando, mas pelo visto ele estava bem. Shura gostaria de falar com Aioria, mas o Cavaleiro de Leão não vai mudar sua decisão. Ele será o assassino responsável por matar o Shura, e isso não vai mudar. Shura sabe disso. Aioria queria matar o Cavaleiro de Capricórnio de forma rápida, mas se essa luta for o desejo de Atena, ele deve se assegurar que Shura está mesmo lutando pela justiça. Somente assim ele será perdoado. E nesse momento, Aioria estará ao seu lado, como verdadeiros companheiros que lutam pela justiça. Não perca o próximo capítulo da saga Cavaleiros do Zodíaco, episódio G Assassino, aqui no canal. E galera, no mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Queime seu Cosmo até o infinito.